Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui numa live do ADM Talks. Vai ser sobre a importância do place branding no desenvolvimento imobiliário. Queria apresentar nossos convidados especiais aqui, duas feras, o Tomás Assunção, ele é o CEO da Urban System, dá aula para nós lá no nosso curso da Universidade de Paris, da parte de inteligência de mercado, e também tem o Smart Cities, que ele é um dos patrocinadores e faz a pesquisa que deu esse ano como primeiro lugar nas mais de 500 cidades que eles estudam, Curitiba como a cidade mais smart do Brasil. Como é que está, Tomás? Muito bem-vindo, sempre bom estar com você. Obrigado, Ricardo. Bom estar aqui com você também. E é sempre bom essa oportunidade que você nos dá com esse canal de falar com o mercado imobiliário e explicar um pouco do que a gente está fazendo e dos desafios que vão surgindo todo dia. Acho que a Urban tem trabalhado aí no Brasil inteiro e cada vez mais a gente percebe que as intervenções urbanas estão cada vez mais sistêmicas. Elas você não faz um desenvolvimento e um estudo mercadológico de um produto, você faz de um sistema e é inserido no tecido urbano. E essa lógica de fazer uma inserção de multiprodutos numa determinada região, numa determinada área, traz assim a necessidade de uma outra forma de comunicação, para que o mercado entenda o que a gente está fazendo ali e qual é a expectativa que foi mapeada para que aquele produto tivesse sucesso. E nessa andança aí, o Caio da Bloom se tornou nosso parceiro querido, que a gente tem feito alguns projetos juntos, e é o cara na área de place branding. Legal, Tomás. Sabe que o Tomás ele tem projetos no Brasil inteiro e tem um dos trabalhos que ele faz que é o levantamento de demanda para os empreendimentos. E ele fez uma Daily Talks sobre a Fazenda da Grama, onde o empreendedor comunicou aos potenciais investidores que o Tomás iria contar se valia a pena ou não fazer o negócio. E foi um super Daily Talks, deu um sucesso enorme lá na Grama, né, Tomás? Então, quem puder assistir, assista depois na Demi Paraná, no Instagram, no YouTube. E ele trouxe o Tomás, o Caio. O Caio, fiquei impressionadíssimo com a tua empresa, Caio. Está no mundo inteiro e o Caio é o Caio Esteves, sócio, diretor global de Place Blending na Bloom Consulting. Quando eu pensei em vir global ali, Caio, eu falei, não, tá de brincadeira, né? Entrei no site lá, tem um mapa mundo com um monte de ponto lá de cliente no mundo inteiro. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente costuma brincar que é a hora que o Elon Musk de fato colonizar Marte, a gente vai fazer o primeiro Planet Branding do mundo. Só tá faltando esse. Nos outros cinco continentes, a gente já tá nos outros 5, já tá tudo nosso. Só falta Marte. Tomás, você não avisou o Ricardo que tinha que deixar crescer a barba para fazer essa live? Ele tá destoando aí da gente. Eu estou com 2 dias de barba sem fazer aqui já, viu? Eu estou um pouquinho mais só um pouquinho mais do que 2 dias sem fazer. Não, gente, obrigado pelo convite, é um prazer poder falar aqui com vocês sobre Place Brand, sobre esse tema tão estranho para muitos, né, e é natural, é uma coisa bastante nova. O mercado imobiliário, então, mais novo ainda, e acho que a gente vai poder hoje, ao longo dessa hora, explicar, tirar algumas dúvidas e desfazer alguns mal entendidos que existem por aí no mercado sobre esse assunto específico. Legal, Caio, mas conta um pouquinho mais da Bloom, o que a Bloom faz, como é que ela está? Claro. Dá um resumo para a gente. Claro. Vamos lá. Bom, a Bloom é uma empresa global, né? A gente está em escritórios em 4 países, Brasil, Inglaterra, Portugal e Espanha. A gente é 100% dedicado ao place brand e ao placemaking, a gente só faz isso. Né? A empresa nasce para fazer marcas de cidades, regiões e países, e mais recentemente, nos últimos anos, tem trabalhado muito forte com os empreendimentos imobiliários também. Né? Então, a gente leva essa expertise que foi desenvolvida para fazer o que a gente chama de nation branding, países, cidades,
para o empreendimento imobiliário, para os empreendimentos imobiliários. A gente vem ao longo desses anos também sobrepondo essas duas camadas tão importantes que são o place branding, ou seja, o conceito de um lugar, a identidade de um lugar, o posicionamento de um lugar, ao placemaking, que é a camada de experiência desse lugar no espaço público. Né? Então, cada vez mais, como a gente tangibiliza esses conceitos todos do place branding no espaço público através do placemaking. Essa expertise da gente, e que a gente tem aplicado, felizmente, mundo afora. Perfeito. Pode falar, Tomás. Essa colocação do Caio é que nos uniu muito fortemente, porque, como eu disse, a Urban está trabalhando no Brasil inteiro e a gente tem 23 anos, e nessa evolução da nossa experiência de definir estudos e análise de risco de produtos imobiliários, se vai fazer um shopping, se vai fazer um hospital, se vai fazer condomínios e tal, o que a gente percebeu é que as intervenções urbanas, que a colocação dos produtos no tecido urbano, cada vez mais são sistêmicas, são 3, 4 produtos, é um hospital junto com o residencial, é um hotel junto com o centro de eventos e tal. Então, para consolidar e botar na cabeça das pessoas, no mindset das pessoas, esse lugar, que já não é mais um produto, mas é um lugar, aí o Caio entrou e com uma luva ajudando a gente nessa colocação dos projetos que a gente tem feito aí pelo Brasil. Então, é de uma lógica muito grande esse pensamento de placemaking e place branding, porque quando a gente estrutura um produto, estrutura a demanda para esses produtos, inclusive para esses produtos sistêmicos, bairros planejados, condomínios e tal, a lógica é exatamente essa que o Caio falou, é colocar na cabeça das pessoas um lugar, não é um produto, é um lugar, e esse lugar tem uma série de condicionantes que você tem que entender a cabeça das pessoas para colocar lá. É uma coisa nova, mas é de uma valia impressionante para o desenvolvimento dos projetos atualmente. Eu acho que uma coisa que é legal, Tomás, você falou, e evidentemente que eu concordo, é a questão do lugar. Né? Acho que uma coisa que é legal de a gente começar explicando, a gente vai falar sobre place brand, evidentemente, mas acho que o conceito de lugar é uma coisa importante, que ela parece óbvia, mas ela não é tão óbvia assim para todo mundo. A gente usa sempre uma chave de leitura que é da geografia humana, que vai falar que um lugar é um espaço dotado de significado pelas pessoas. Então, um lugar, ele é essencialmente significado. Então, o lugar não é o terreno, não é a área, não é o chão. Ele é o que a gente entende e percebe por esse lugar. Então, quando o Tomás fala das pessoas, o que as pessoas entendem pelo lugar, não faz nada mais importante do que isso essa discussão, porque sem gente não existe lugar, sem percepção não existe lugar. Então, e quando ele fala do processo do pensamento sistêmico, é justamente isso, é entender que a gente está fazendo, ou deveria estar fazendo, lugares e não espaços nas cidades e pelo mundo afora. Então, o tema dessa discussão é importante porque ele transcende a ideia do território propriamente dito enquanto espaço, como diria a geografia humana, e vai para essa outra camada que é a do lugar, que é como eu percebo esse lugar, o que eu sinto nesse lugar, por que eu vou para esse lugar, porque esse lugar é importante para mim, e, em última instância, porque eu me sinto pertencente a esse lugar, que no fim do dia, Tomás, é pelo que a gente trabalha, porque as pessoas que vão para aquele bairro planejado se sintam pertencentes. Esse é o meu lugar no mundo. Esse pertencimento só vem quando a gente consegue entender essas camadas, entender como aquele terreno se transforma de fato num lugar. Acho que isso é importante, que muitas vezes parece que espaço e lugar são sinônimos, mas eles não são. São coisas muito diferentes. E eu acho que nós estamos vivendo um momento onde uma série de valores foram checados, as
pessoas entraram em contato com a sua casa e começaram a perceber que a sua casa, às vezes, não era o seu lugar. Né? Exatamente. Saía de casa e ia trabalhar, saía do trabalho e ia para casa, e a casa, ao viver 2 anos dentro de casa, a casa se apresentou com uma série de deficiências. Eu não consigo trabalhar aqui, o cachorro passa, meu filho grita e tal. Então, essa percepção de que eu tenho que sair da minha casa e eu ando um quarteirão, estou na farmácia, um quarteirão, estou na padaria, vai dando esse senso de pertencimento que o Caio está falando, e a questão de comportamento, porque o comportamento pós-pandemia mudou completamente. As pessoas estão muito mais lúcidas com relação a um entendimento do que eu quero para morar. Né? Eu quero para morar, o que eu quero para trabalhar, enfim. E o nosso trabalho, que é vocacionar áreas, vocacionar destinos, passa exatamente por essa leitura desse comportamento e trazer para esse comportamento a percepção e o atendimento dessas questões que estão presentes na parte comportamental, na parte de trás do cérebro, né? É uma coisa de mapear comportamento e atender comportamento. E é importantíssimo isso. O lugar não é o local, não é o terreno, não é o produto. O lugar é aquele lugar que eu me sinto bem e que eu sinto que eu pertenço àquele lugar. Né? Eu acho que e isso tem uma diferença muito grande no sucesso dos empreendimentos. Aí, aterrissando na parte mercadológica, o sucesso está diretamente atrelado a conseguir transmitir isso tudo, né, como valor. Boa, vamos aproveitar aqui, só avisar aqui, o chat para perguntas de fora estava bloqueado, não sei se já desbloqueou ou não, mas quem está participando, por gentileza, mande suas perguntas aqui, participe, nos ajude a desvendar esse novo mundo do place branding aí, que tá indo muito bem, né, pessoal? No nosso curso lá nós temos alunos de uma empresa de place branding, está indo muito bem também. E alguns casos, eu queria entender, Tomás, um caso real que vocês trabalharam juntos, o que deu o impacto do place branding no começo, no meio, quando é que entra o place branding, antes do projeto, depois do projeto. Vamos partir para uma realidade, depois de uma ideia do contexto, né? Vamos entrar num produto aí que vocês estão desenvolvendo ou que já desenvolveram. Eu acho que a gente está trabalhando hoje com praticamente 2 produtos, mas o que eu acho que é tão... A gente já vai falar do produto, mas o que eu acho que é mais importante é que, primeiro, essa parceria nossa tem sido muito recebida com muito sucesso, recebida com muita propriedade, porque o mercado imobiliário ele tem esse vazio, né, de entendimento. Ele é um mercado que não está habituado nem com análise de risco, quanto mais com place branding. Então, tem uma parte do processo nosso que é um processo educacional. Né? A gente tem um trabalho grande, eu e o Caio, de educar o mercado para entender o valor e a dinâmica desse trabalho. Né? E do quanto ele, se feito ou se não feito, impacta no sucesso dos negócios. Né? E acho que tem uma dificuldade aí que o mercado vai se familiarizando com ela, que é o tempo investigativo desse comportamento das pessoas para entender os reais valores que estão presentes nessa percepção do lugar e para você entender o seu pertencimento daquele lugar. Nós fizemos um trabalho juntos que esse trabalho a gente pode citar porque ele já está divulgado, mas normalmente nós estamos sempre sob confidencialidade, então a gente não pode falar no campo específico do lugar e tal, mas a gente tem 2 projetos que a gente está fazendo juntos, onde são bairros planejados. Um é entre 2 cidades, onde a gente
fez um trabalho de entendimento a que cidade eu pertenço. Então, geograficamente eu pertenço a uma cidade, mas emocionalmente eu pertenço a outra. E aí o desafio que o Caio teve foi desvendar esse mistério e desvendar com muita sabedoria, com muita propriedade, e colocar um conceito muito forte até o ponto de renomear o lugar. Né? Eu acho que o Caio pode explicar melhor essa trajetória. Criar uma terceira, né? Eu geograficamente estava numa, emocionalmente estava noutra, então a gente criou uma terceira com o melhor desses dois mundos. Que saída boa! Eu estava pensando exatamente como é que essa. ia resolver um problema desse. Eu não tinha solução. A gente criou um terceiro destino, né? A gente criou um destino que pega o melhor dessas duas percepções e colocou nesse projeto específico que foi a saída e que felizmente deu certo. Genial, muito boa ideia. Impressionante como a investigação, o trabalho de prospecção, o trabalho de entrevistas, onde a equipe do Caio vai para o lugar, senta na praça, conversa com as pessoas e vai mineirando, né? Já que é em Minas o projeto, você vai mineirando, inclusive, vai minerando, garimpando, né? Algumas falas que retratam esse conjunto de valores que estão sendo já estão lá presentes nas pessoas, mas elas não se dão conta do como isto pode ser materializado e estruturado de forma no place branding, né? Então, acho que essa é uma coisa importante, Tomás, você está falando, porque na verdade o place branding ele vai partir de um pressuposto que é entender a identidade existente no lugar, para a partir daí propor um fortalecimento, uma promoção de algo que já está naquele lugar. Por isso que a gente está falando de uma coisa que é diametralmente oposta à publicidade, né? A gente não vai inventar, criar algo, a gente vai, através de uma pesquisa profunda, entender o que aquele lugar é, através da ótica das pessoas que usam aquele lugar, e a partir daí promover e fortalecer essa identidade nesse projeto. E a complementariedade nossa é muito boa, muito vencedora, porque toda pesquisa que a gente faz, usando matemática, usando estatística, usando projeções de 20, 30 anos para entender este bairro, quem vai habitar esse bairro no ano 10, no ano 15, no ano 20, isso é um desafio enorme que a Urban desenvolveu a partir dos estudos de concessões dos aeroportos, que são 30 anos de concessão. Nós transferimos esse conteúdo de projetar o mercado para 30 anos para frente a partir da metodologia que nós usamos nos aeroportos. E obviamente, é uma coisa muito dura, muito estatística, muito de engenharia, né? E tem uma parte que estava faltando, agora a gente sabe o quanto estava faltando, que é essa coisa do comportamento que o Caio trouxe. O Caio trouxe um ingrediente para os nossos trabalhos que soma a essa parte estatística, soma essa parte de oferta e demanda, tudo aquilo que a gente tem, banco de dados e tal, com uma parte de esse garimpo de valores que é percebido e é levantado nas pesquisas comportamentais que o Caio faz, né? E aí essas duas peças se encaixam perfeitamente, porque você tem os dois conteúdos. Você tem um conteúdo estatístico, que analisa risco, vamos ter X pessoas, essas pessoas vão gastar tanto, paga a conta e tal, mas tem uma outra que é para atrair essas pessoas para esse destino, eu já entendo que comportamento é esse e onde eu tenho que apertar, que botão que eu tenho que apertar para deflagrar nas pessoas esse desejo de ir para esse destino, né? Porque é um destino, não é um produto, né? Exatamente.
Eu achei bacana, então, pelo que eu estou entendendo, Tomás, um dos pontos fortes da tua empresa é exatamente o que você comentou agora, é levantar essa demanda, né? Potencial futura, que é o que vai tentar buscar fechar a conta. Onde é que entra o branding? Entra depois que você levantou a demanda, já fez o projeto, e aí você vai envelopar isso para poder melhorar o marketing e a venda? É isso ou não? Não, é assim, a gente faz todos os estudos mercadológicos até para saber se o produto vai ou não vai, porque tem Exatamente. trabalhos nossos que a gente entrega o trabalho e diz, olha, não faça nada porque não tem demanda, né? O que nós fazemos é uma análise de risco, né? E o risco do nosso análise de risco feita por nós envolve essa parte principalmente do risco de demanda, o risco de existência de demanda qualitativa e quantitativa. Aí, esse vamos dizer, mosaico de demandas mapeadas nos dão uma matriz de possibilidades de produtos a serem desenvolvidos naquele lugar. E aí um estudo de viabilidade e aí um desenho de um master plan. Quando começa a desenhar o master plan e quando começa a desenhar a conversa entre esses produtos num determinado lugar, num determinado território, entra o Caio com essa parte comportamental, porque aí já estou começando a ter o comportamento meio overlapping aquilo que a gente produziu estatisticamente. Então, eu tenho uma quantidade de demanda satisfatória que eu preciso atrair, e existe uma metodologia para isso, taxas de captura e tal. Porém, tem um ingrediente nessa captura que não é só a relação preço-produto, é uma relação comportamental desse sentimento que o Caio estava falando, que ele identifica e que ele mapeia valores subjetivos para que essa captura seja a maior possível, entendeu? Que não basta ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro, olhar para esse produto que está sendo oferecido e me sentir pertencente a esse lugar. Aí que entra a pedra de toque, né? Porque tem muitos exemplos que a gente tem de o cara tem dinheiro, por exemplo, a Fazenda da Grama é isso, a Fazenda da Grama foi exatamente isso. O corte de dinheiro é um corte altíssimo, né? De pessoas com um valor de dinheiro muito grande. Porém, teve gente que olhou para aquilo lá e falou, bom, não é para mim isso aqui, entendeu? E o nosso trabalho foi exatamente desvendar o que era comportamento, se sentir bem naquele lugar dele, do surfista, da família, das crianças e tal, e o produto e a relação custo-benefício que ele oferta. É isso. Então, a chegada do Caio no nosso trabalho foi uma complementaridade assim, maravilhosa. Além do que a gente se dá super bem como amigo. A gente usa Caio, conta uns casos para a gente, Caio, assim, que você possa contar que já estão desenvolvidos no Brasil ou fora, dessa sintonia. Pelo que eu estou entendendo, é uma sintonia mais fina, né? Entre a demanda e a oferta, que você vai colocar o botão de gatilho, vamos dizer, né? Para despertar esse comportamento, né? De pertencimento ao lugar, né? Então, Ricardo, na verdade, assim, complementando o que o Tomás estava falando, quando eu me pergunto em que parte a gente entra, eu sempre falo que enquanto antes, melhor. Ou seja, se você sabe que vai ter o projeto, ou seja, o que o Tomás acabou de falar, se você sabe que o projeto é viável, ou seja, já rodou uma viabilidade e sabe que ele vai acontecer, quando antes a gente entrar, melhor para o empreendedor imobiliário, porque a gente vai trabalhar esse significado, esse conceito como um todo, e quanto antes a gente entrar, mais cedo ele vai ter a oportunidade de brifar as equipes com um ponto de partida absolutamente sólido. Mas a gente já entrou em situações de projeto estava construído, por exemplo, né? Não só feito, como construído. E aí, como é que entender essa conexão cultural com o lugar já construído? Ou seja, em qualquer momento, mas quanto mais cedo quanto mais cedo tiver essa entrada, essa camada de compreensão, significado, conceito, melhor para o empreendedor.
Outra coisa que eu queria falar que é importante, que é essa história que o Thomas estava falando da Fazenda Grama. Eu acho que hoje as pessoas se relacionam com os produtos, com as marcas, com tudo ao redor delas, através da identificação. Eu só consumo algo com o qual eu me identifico. Isso vale para o tênis que você usa, para o carro que você dirige e, efetivamente, para o lugar onde você vai viver. Só que, para eu me identificar com algo, eu tenho que saber o que aquele algo representa. E é aí que entra essa camada de significado que a gente está falando. Então, para eu poder ter um empreendimento imobiliário que gere identificação, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu represento enquanto empreendimento, o que eu sou capaz de prometer e para quem eu tenho que falar. Né? Então, o que a gente está falando aqui é de criar os elementos iniciais, os argumentos, os conceitos que vão ser capazes de emitir essa mensagem para que as pessoas que se sintam aderentes a essa ideia criem a identificação com esse significado, com esse lugar, com esse empreendimento imobiliário. Porque eu acho que cada vez mais, a última coisa que se quer é concorrer por preço, ou por metro quadrado, ou por quem tem mais quadras de beach tênis. Eu adoro sacanear os equipamentos da moda. Tá? Vão se acostumando, porque eu adoro sacanear os equipamentos da moda. Mas é isso. E tem outra coisa muito importante que o Tomás falou. O Tomás falou de pandemia no começo, mas a pandemia, por mais que ela não tenha sido um processo de disrupção, porque praticamente tudo que ela apresentou já estava em curso, a gente tem um processo de aceleração muito grande. Uma das coisas que foram mais gritantes foi algo que é filosofia, mas é importante a gente falar, a chamada desterritorialização. Né? Então, ou seja, se antes o mercado era só location, do ponto de vista geográfico, agora para mim, não era location, era space, né? Lembrando daquela questão do lugar e do espaço. Agora, esse location mudou, do meu ponto de vista, e para vários acadêmicos mundo afora, place. Ou seja, se eu não tenho mais que estar do lado do lugar onde eu trabalho, porque eu posso trabalhar de forma remota, se eu não tenho mais que estar do lado do lugar onde eu compro, porque eu posso comprar de forma remota e assim por diante, a minha casa, o lugar onde a minha casa está inserida, onde a minha unidade está inserida, tem um novo significado. Esse significado, a palavra significado, é o ponto que a gente tem que grifar nessa reflexão, porque esse significado é que vai fazer com que as pessoas se identifiquem com esse lugar. Antigamente, eu quase que comprava no mapa, usando um mapa, essa minha unidade. Agora, esse mapa ele tem outras várias camadas que não são só a territorial e a geográfica. Acho que isso é uma coisa que serviu para a gente entender outros sentidos, né, outras camadas de significado que apresentadas pela pandemia. O que a gente está falando aqui justamente entrega, em grande parte, essa resposta. Quer dizer, como que eu somo tudo isso para criar uma identificação minha com o lugar onde eu estou, para que eu me sinta pertencente. Porque se não bastasse a diferenciação entre espaço e lugar, tem um negócio no meio do caminho aí, que é o chamado não lugar. O cara chamado Marc Augé cunhou esse termo. O não lugar é algo que eu tenho uma função, mas eu não tenho significado. Como, por exemplo, um aeroporto. Eu vou lá pegar um avião, mas eu não tenho relação nenhuma com o aeroporto em si. Tanto que se você for vendado em qualquer aeroporto do mundo, dificilmente você vai saber em que país você está, porque eles são religiosamente iguais. Mesma coisa, hotéis de rede. Né? Se você viaja sempre na mesma rede de hotel internacional, chega uma hora que você não sabe em que país do mundo você está. E eu deixo a provocação que eu deixo sempre, e muitos empreendedores imobiliários devem me odiar por causa disso, quantos que nos ouvem fazem lugares e quantos que nos ouvem estão fazendo não lugares. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma boa discussão para a gente entender até para onde que o futuro vai apontar. Né? Cada vez mais a gente percebe que a criação de não lugares ou de espaços
tem uma performance, e aí o Tomás, o cara para falar de performance, não eu, menor do que as pessoas que estão se preocupando em fazer lugares onde as pessoas conseguem ter significado, se identificar e criar uma conexão com a cidade, criar uma conexão com o entorno, criar uma conexão com o comércio de proximidade, criar uma conexão com o vizinho e assim por diante. Você tem várias cutucadas agora, hein, Tomás? Várias. Não, mas você só levanta que eu corto, tá? Não, porque é isso mesmo, eu disse no começo, a gente tem um trabalho muito grande eu não gosto da palavra educar, porque ela é muito arrogante, assim. Mas pretensiosa, né? Pretensiosa. Pretensiosa. Mas a gente tem conversado com o mercado imobiliário, trazendo essas coisas para o mercado, que são conteúdos que vão definir o sucesso ou o insucesso dos empreendimentos daqui para frente. Não existe uma compra consciente de qualquer coisa. Se não tiver significado essa coisa, ele não vai comprar. Ele não compra o tênis, ele não compra o apartamento, ele não compra o escritório, ele não compra o automóvel. E todos os veículos de comunicação disponíveis nesse momento estão falidos, exatamente porque a pandemia trouxe essa ruptura, né, geográfica muito forte. E o desafio nosso hoje, por exemplo, da Urban, é que, como o mundo é o mercado é o mundo hoje, não é mais... O cara entra na internet lá na França e está falando aqui com a gente como se estivesse aqui do nosso lado, não é? E essa conexão que a gente batizou de conexão econômica, que é a relação de comprar alguma coisa, obviamente tendo antes construído toda essa cadeia de significados e quantitativo e qualitativo da demanda, essa demanda se expandiu. Na Grama, por exemplo, teve gente que comprou de fora do país. Porque da mesma maneira que eu viajo para Portugal para pegar grandes ondas, eu posso viajar para o Brasil para surfar na Fazenda da Grama, né? E ter a minha terceira, quarta casa lá na Grama, para usar 2 ou 3 vezes por ano. Então, a nova lógica vigente, está pautada pelo significado. Está pautada pelo significado. Não está pautada mais... O Caio bate, mas eu também bato, né? Por exemplo, o mercado imobiliário é um mercado de manada. Agora é a varanda gourmet, todo mundo faz varanda gourmet. Agora é compacto, todo mundo faz compacto. E tem muito pouca reflexão do que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. E como essas pessoas, para quem eu estou fazendo, percebem o significado daquilo que eu estou colocando no mercado, não é? Então, os empreendedores, que me desculpem, são meus clientes, são meus amigos, eles estão passando por esse processo de aprendizado mesmo, não é? Ou de familiaridade com esse novo conceito, e precisam ter um pouco de humildade, né? De aprender com os sinais que o mundo dá. Isso é uma leitura de sinais, uma leitura. A pandemia foi muito benéfica nisso, né? Quem soube ler os conteúdos que a pandemia nos deixou, o legado da pandemia, está vivendo de uma outra maneira e muito melhor, né? Porque o significado surge por duas mãos aí, né? Uma, pela sua existência e da forma como você se relaciona com o mundo a partir daí. E a segunda é a questão da finitude, né? Que nunca esteve tão presente na nossa vida, porque as pessoas ao nosso lado podiam morrer de hoje para amanhã, inclusive a gente, né? Então, a impermanência do ser, como dizem os budistas, a impermanência do ser estava presente o tempo todo. E isso fez parte da mudança do comportamento e da condição de eleger conteúdos com significado ou sem significado para fazer, né? Para fazer, para comprar, para me relacionar. Então, acho que o mercado, de uma maneira geral, quem está consciente, quem está lúcido e respeita essas novas
variáveis que surgiram, terá sucesso daqui para frente, com certeza, porque vai estar atendendo essa coisa muito significativa que é a tomada de decisão baseada nesses valores todos que são garimpados. Eu posso entrar aqui defendendo um pouquinho nossos empreendedores. Como empreendedor também, mais de 40 anos trabalhando nisso, eu sou de uma época que o bacana era dar nome em inglês para o prédio. Era o máximo de branding que tinha, era chamar Big Valley, né? Ou depois a onda francesa. Tinham ondas de nomes, né? E o empreendedor, imobiliário, ele é muito corajoso, porque ele entra no mercado político, sai em outra política, entra no Lula, sai no Bolsonaro, o Bolsonaro sai no Lula, entra com juros de 2% do ano passado, hoje está 14%. Então ele tem que se adequar a tanta coisa que, e quando vê que alguém está tendo sucesso com algum produto, é tão difícil ter sucesso que o mais fácil, inicialmente na cabeça, é copiar ali tem demanda, vamos fazer. Concordo com você, Tomás, só que é arriscado isso. E o risco é enorme. Quando dá errado isso, pode ser o final da empresa, né? Então, para o empreendedor, é muito bom essa nossa conversa do branding aqui, porque vai dar mais tranquilidade, que ele vai ter mais certeza do que está, além de ter o estudo da demanda que você já faz, e outras empresas também fazem, até nossos associados aqui, mas agora com o branding se consegue encaixar melhor. E eu vejo, assim, alguns casos, de visitar obras em lugares maravilhosos, que não tem nenhuma aderência, o nome, o empreendimento com o lugar está lá, pronto, é só para puxar aquilo para dentro e a pessoa não percebeu isso. Então, eu queria entrar no lado prático disso aí. Vocês já viram isso acontecer? Já resolveram esse problema? O Ricardo, a gente tem projetos que o projeto que a gente está fazendo está vendendo tudo e o projeto do lado não está vendendo nada, né? Existem exemplos aí espalhados pelo Brasil de Alphavilles, por exemplo, que estão completamente vazios. O loteamento está pronto, o clube está pronto e as casas não são construídas. E por que o cara comprou um terreno? Ele não comprou um terreno, ele comprou um terreno para construir uma casa. De repente ele percebe que não faz sentido para ele construir a casa lá. Exatamente. E aí ele não faz sentido porque ele não se sente pertencente àquele lugar. Ele não tem uma conexão afetiva com aquilo lá, né? E é isso. Então, mitigar riscos dos negócios passa por aí. Passa por investigar demanda quantitativa, tem um X número de pessoas com dinheiro no bolso e que podem pagar esse dinheiro e querem comprar. Porém, existe um comportamento, um valor intrínseco, subjetivo, que é o deflagrador do processo de compra. Senão, essa compra não ocorre. Então, mitigar riscos de demanda, que é o que a gente faz, além de mitigar a parte quantitativa, mitigar a parte qualitativa, a parte comportamental. E aí, sim, eu acho que a gente está com uma abrangência maior de mitigação de riscos dos negócios. E tem uma ordem de grandeza, Caio, de valor, de prazo, para poder fazer um estudo desse? Depende, claro, do tamanho do projeto, mas para um empreendedor médio, assim, ou até, não o maior do Brasil, mas uma empresa tamanho de um bom porte, quanto tempo para fazer um estudo desse e quanto custa em uma ordem de grandeza? Estou falando de 100 mil, 50, 200? Vai de 15 a 20 milhões, assim, é um negócio barato, fácil de euros, tá? Eu tô falando. Claro, Real, global, né? Real não fala comigo. Ou libras esterlinas. Libras pode ser também, Não, na verdade, sim. Agora, sem a sério. Esse é um trabalho que demora de 3 a 5 meses, em média, para ser feito. A hora de grandeza é uma coisa muito complicada de dar, porque vai depender de muitos fatores. Mas uma coisa que eu sempre brinco, né, nos complans da vida, me perguntam sempre: mas e aí, eu posso pagar? Eu sempre respondo com a mesma ironia e a mesma acidez de sempre, que no bolso cabe, nem sempre cabe na cabeça. Então é uma questão do empreendedor entender a importância disso,
mas eu já posso dizer que não é nada de outro mundo, é uma coisa que é absolutamente viável, e é muito mais uma questão de compreensão da necessidade do que de uma impossibilidade econômica no processo. Então, assim, o tempo dá para falar, dá para cravar, porque é de 3 a 5 meses, né? Não sei quando é um caso muito específico, muito grande, vai para um pouco mais. E a liberdade econômica é super viável, super factível, não tem nenhuma coisa que, vou ter que deixar de fazer outras coisas por conta disso. Mas acho que a principal coisa é a compreensão, e o Tomás é a melhor pessoa para falar isso, né? É a compreensão do que essa investigação impacta no futuro do teu negócio. Se você colocar isso no ponto de vista, aí então fica irrelevante o que você vai gastar com esse tipo de investigação, tanto na questão mais matemática, como o Tomás falou, quanto e também na questão mais comportamental, né? Então, assim, isso não é algo que inviabiliza, não é algo que vai inviabilizar nenhum empreendimento. Eu tenho exatamente o mesmo problema que o Caio, né? Porque quando os nossos clientes nos consultam e querem saber o valor, e o valor está muito mais ligado à percepção do quanto é valioso uma análise de risco para eu considerar esse investimento necessário, não é? Porque o que o Caio falou, no bolso tem certeza que cabe, tanto o nosso trabalho como o dele, juntos. Porém, é assim, é mais difícil convencer as pessoas de que isso é uma coisa extremamente necessária e é um investimento extremamente benéfico para qualquer produto que vai ser feito. Eu costumo dizer o seguinte: quem faz um projeto sem análise de risco, estou falando agora análise de risco envolvendo as duas partes, a parte comportamental e a parte matemática, ele tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. E errar hoje no Brasil, com esse estreitamento de demanda e com esses juros, com essa situação mercadológica, como você disse, pode quebrar uma empresa, ou se não quebrar, não dá para alejar um bom tempo. Fazendo esses estudos todos que a gente propõe, porque o que a gente propõe é uma análise de risco, embora seja confundido com pesquisa de mercado, a gente não faz pesquisa de mercado. A gente usa a pesquisa de mercado como um instrumento para poder mitigar risco. Ele reduz essa taxa de risco para 80-20, porque não tem negócio sem risco. Então, de um empreendimento de 100 milhões, quanto vale reduzir o teu risco em 30%? Essa é a lógica. Com isso tudo, eu reduzo 30% do meu risco. Não é? Eu não elimino o risco, porque o risco é inerente ao negócio. Não tem como. Não tem como. Porém, esses cuidados todos que a gente toma para que ele tenha um produto que olhou para o mercado de uma forma extremamente madura e profissional, ele vai mitigar 30% do seu risco. Agora, é impressionante isso. Você defendeu aí o mercado imobiliário, e eu defendo também, são meus clientes, eu vivo disso, né? Porém, cada vez mais eu estou preferindo e estou mais próximo dos incorporadores e construtores e desenvolvedores que reconhecem valor nessas coisas que nós estamos propondo, né? Porque precisa reconhecer valor também. Se não reconhecer, não adianta nada, né? Ele precisa entender o valor disso que a gente está propondo. E a gente percebe, por exemplo, que essas pessoas que percebem o valor disso e que nos contratam têm tido um sucesso muito grande, e eu acho que isso é o resultado maior. Agora, veja só, o mercado não hesita em fazer... Eu ontem fui no lançamento de um produto imobiliário aqui na Vila Madalena.
Ele não hesita em fazer um apartamento decorado ou 2 apartamentos decorados. São 3 produtos, ele fez 3 apartamentos decorados. Você entra num lugar, um lugar de uma coisa de luxo, com espelho para tudo quanto é lado e tal. E custou no mínimo 1 milhão, 1,5 milhão esse apartamento decorado. E ele não hesita em fazer isso. Isso ele nem pergunta. Não é? Porque Tomás, ele acha que isto é o que vai fazer ele vender. E não é. Na verdade, não é. Não é. Não é. O Paulinho da CIA sempre fala, né, que o plantão era o lugar mais importante, o corretor mais na venda, né? E o decorado era muito importante, mas que vem mudando aí esse lugar, né? Não é mais um lugar físico às vezes. Mas eu queria entrar na parte prática, Tomás e Caio, mas antes deixar uma frase para ajudar vocês a defenderem a venda do produto. É uma frase, fazer uma analogia. Se você acha caro a educação, experimenta a ignorância. Se acha caro fazer o estudo de demanda e de branding, experimenta não vender. O custo de não vender esses produtos que você está comentando, né? Agora, vamos dar uma coisa palpável. Tem aquele caso do Nordeste, que vocês trabalharam juntos, vocês podem contar esse caso. Eu queria que vocês contassem assim, esse desenvolvimento na prática, para quem está assistindo ter uma visão mais sólida do que nós estamos conversando aqui. Bom, o projeto do Nordeste é um projeto que já saiu na mídia e tudo. É a construção de uma cidade, praticamente. Né? E como é que entrou o branding nisso? Vocês foram lá, me contou um pouquinho, foram lá estudar a origem daquela região. Conta um pouquinho a gente ainda está estudando. A gente não terminou o trabalho. A gente está estudando ainda. E eu acho que o desafio do Nordeste é exatamente esse. O projeto tem um aeroporto anexo. Esse aeroporto permite uma conectividade com o mundo. Então, o mercado é o mundo. É um destino turístico, em primeiro momento, mas também, porque agora eu posso trabalhar remoto, é um destino também de primeira moradia, primeira, segunda, terceira, quanto que é. E é uma cidade, porque você tem que ter todos os ingredientes que são inerentes a uma cidade. Tem que ter varejo, tem que ter saúde, tem que ter educação, num lugar que, se você olhar a demanda pelo prisma que era olhado anteriormente de região primária, secundária, terciária, não faz o menor sentido, porque o lugar tem 20 mil habitantes, entendeu? Agora, é um destino que recebe 1,5 milhão, 2 milhões e meio de pessoas por ano. Então, essa lógica é que precisa ser entendida. E aí entra a força do place branding, do place making, que é transmitir para as pessoas conteúdos que sejam significativos para que ele tome uma decisão e se perceba naquele lugar. É um desafio grande, por isso que a gente está junto para sofrer. E, Caio, tem algum caso, Caio, para contar aí de um padrão médio, não muito grande, que a maioria dos nossos associados aqui tem empresas de um porte médio, que você foi contratado para fazer o place branding aí e conseguiu melhorar as vendas ou coisa do tipo? Tem vários casos, né? Mas assim, que, como o Tomás falou, geralmente tem essa questão, a gente não pode ficar falando tanto assim dos projetos, porque tem muito andamento, mas tem alguns casos, um caso que eu gosto muito, e eu gosto muito por vários motivos, mas o principal deles é porque tem uma questão de propósito muito forte, uma conexão com a cidade muito forte, e também porque é um empreendimento que, os nossos padrões aqui, pequeno, em área, que é um produto que chama Moinho, o Moinho, que é em Juiz de Fora, que é em Minas, que é um projeto também que era um antigo moinho de farinha de trigo, um complexo de 4 prédios, que foi um marco da cidade durante anos. O prédio mais alto da cidade estava abandonado, e esses empreendedores abraçaram essa ideia de construir, de requalificar esse lugar, de fazer um retrofit monstruoso, e chamaram a gente para entender
era na parte mais vulnerável da cidade, na zona norte de Juiz de Fora. Chamaram a gente para entender como que eles poderiam fazer alguma coisa que, de fato, fizesse sentido econômico e, ao mesmo tempo, conceitual para aquela região. E a gente chegou lá, era um shopping. E não fazia nenhum sentido ser um shopping. Né? Ele era posicionado como um shopping, embora tivesse um eixo educação, um eixo saúde, um eixo moradia, mas tinha um eixo comercial que dominava essa percepção, essa ideia que não fazia nenhum sentido, porque estava próximo de um outro grande shopping. Então não tinha muito sentido. Esse processo todo de compreensão da realidade local, compreensão da realidade dos empreendedores, entendimento de qual era o propósito deles enquanto empreendedores e como que eles poderiam fazer um projeto que fosse de fato transformador e ao mesmo tempo economicamente viável e rentável. A gente criou um projeto completamente diferente daquilo que era originalmente e se tornou um grande hub, uma nova centralidade para a zona norte da cidade, um hub de inovação envolvido nesse processo, com grande viés de impacto social também, naquela região da cidade, que tinha uma necessidade de capacitação empreendedora. Ou seja, isso é um projeto que ele é muito bacana, primeiro porque o resultado foi muito assim, tem uma grande recompensa, né, à medida que a comunidade se sentiu muito abraçada por um lado, e o lugar está sendo reconhecido pelos pares e pelo mercado como um projeto bastante relevante, e pelo tamanho, né, que mostra, mais uma vez, que não é uma questão de ser um projeto gigante para poder ser viável o place branding e o place making, sim uma questão realmente de compreensão da importância e do quanto isso vai ser capaz de não só te dar o retorno econômico que você imagina, mas também de consolidar uma ideia, um objetivo, um propósito que você venha a ter enquanto empreendedor, que no fim das contas, eu quero imaginar, eu falo isso muito para o Tomás e para todo mundo, que no fim do dia, todo empreendedor imobiliário está também preocupado em fazer uma cidade melhor, não só em ganhar dinheiro, né? Porque se o cara só quer fazer dinheiro, realmente ele não vai, talvez não precisar de mim, principalmente, né? O Tomás tem a questão da mitigação de risco, se ele for precisar, mas do Prince Brand, não sei, né? Talvez ele ache que não precisa de nada disso, mas se ele acha que o projeto dele, de alguma maneira, também faz parte do pensamento dele, fazer uma cidade melhor, eu acho que aí se torna inevitável. Porque, no fim das contas, Ricardo, a gente pode dizer hoje, no Brasil, em grande parte do mundo, que a iniciativa privada molda a percepção e, em grande parte, a qualidade das cidades. Não tenho nenhum problema em dizer isso. Então, assim, se o empreendedor imobiliário entende essa necessidade como uma bronca que também é dele, em parte, aí tudo que a gente está falando fica ainda mais cristalino. Eu acho que a gente vai passar por desafios que obrigatoriamente vão chamar a atenção do mercado para essa responsabilidade de intervenção na paisagem urbana com produtos e com intervenções maduras que devolvam um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade foi benéfica com ele durante esses anos todos de trajetória. Não é? É uma responsabilidade muito grande ganhar dinheiro, mas é uma responsabilidade muito grande também deixar um legado de produtos imobiliários na paisagem urbana que você tem orgulho de ter isso na sua cidade. Nós estamos com um desafio agora, lá no Rio de Janeiro, que é a revitalização do centro do Rio, a partir de um projeto lá do BNDES de vocacionar 60 edifícios e dar uma consistência lógica para aquele lugar lá. Nós estamos começando a desenhar o trabalho aí, o Caio vai estar envolvido nisso com certeza, mas é o seguinte, a revitalização dos centros urbanos vai ser uma necessidade cada vez mais presente.
Por quê? Porque o significado que os centros urbanos tiveram nas cidades, sendo no começo das cidades, o centro é o coração da cidade, ele é onde a cidade, onde eu me reconheço pertencendo àquela cidade, foi se descaracterizando porque a mobilidade, veja aqui em São Paulo, por exemplo, a mobilidade, o coração de negócios do centro de São Paulo migrou para a Avenida Paulista. Depois ele migrou da Avenida Paulista para a Avenida Faria Lima. Depois ele migrou da Avenida Faria Lima para a Avenida Berrini. E hoje, nessa condição de que você hoje trabalha remoto, o seu lugar é o lugar onde você se sente bem, pode ser até no banheiro da sua casa, fazendo um chat, muda essa concepção de lugar. E você vai ter que revitalizar os centros a partir do entendimento de como é que eu passo a receber o centro de novo na minha vida com uma outra percepção de pertencimento e não mais aquela percepção de que o centro é o lugar de negócios, né? Então, a iniciativa privada, que vai participar, sem dúvida alguma, dessa revitalização de todos os centros e de todos os lugares semelhantes a esse que o Caio estava falando, vão precisar de um outro ferramental para estruturar produtos dessa ordem, desse tamanho. Tomás, bem... É um negócio que hoje o desafio é muito maior do que o desafio econômico, entendeu? Muito bom. Fundamental, muito forte. É dar sentido àquele lugar, dar um outro sentido àquele lugar. Nós estamos com o tempo acabando, o papo está ótimo, como sempre, né, Tomás? Mas esse ponto que vocês dois tocaram, ele é muito importante, porque tem uma frase que eu repito sempre, que é: tudo passa, mas os imóveis ficam. E o empreendedor imobiliário, ele vem com uma imagem de vilão, historicamente, no Brasil e fora do Brasil. E é ele que faz a cidade realmente acontecer. E essa leitura de branding, que é o que nós estamos falando aqui agora, e você fazer bem feito, porque você, como empreendedor, você faz um prédio que não ficou tão bonito, você fica passando na frente daquele prédio a vida inteira e fica frustrado em relação ao que você fez, né? E ao contrário também é verdadeiro. Você tem orgulho, você faz a vida inteira orgulhoso daquele empreendimento, que é uma marca muito grande da cidade, às vezes. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Mas queria passar a palavra para você, Caio, para poder dar suas considerações finais e deixar aí uma mensagem do que você acha que vai acontecer com o branding aqui no Brasil e no futuro do mercado imobiliário, por favor. Vamos lá, rapidinho. Acho que é importante acho que a gente falou tudo que é o mais relevante. Acho que é importante a gente colocar algumas rapidamente, a gente entender que a gente está falando de place branding, é um bicho diferente do que a gente está falando de branding tradicional, né? Afinal de contas, a cidade não é uma marca de refrigerante ou de sabão em pó, né? Então, essa é uma confusão constante. Place branding também não é fazer um logotipo, fazer uma identidade visual. Place branding é entender uma identidade e entender como você pode, através da compreensão daquele significado daquele lugar, daquelas pessoas daquele lugar, promover um novo destino, um novo empreendimento, ou uma cidade, ou uma região, ou um país. E eu acho que os caminhos são cada vez mais a sobreposição entre essa percepção e essa experiência, e agora ainda com uma nova camada, que é que eu estou trabalhando no livro novo, aí, no quarto, que é trazer uma questão de pensamento futuro, como future thinking, como strategic foresight, como ferramentas que estão ligadas tradicionalmente ao futurismo podem fazer parte também do pensamento do place brand, do place making, e ajudar a tomar de decisão nos empreendimentos imobiliários, principalmente porque, como você falou, são empreendimentos que são de grande duração, anos, décadas às vezes, e o que acontece hoje, a gente já sabe, não vai acontecer daqui a 5 anos. É isso, valeu demais. Vai, Tomás. Não, Caio, aproveita e passa o nome dos livros que você escreveu e o que você indica para quem está assistindo, para entender um pouco mais, ou séries, ou filme, tá bom. Conteúdo extra. Tá bom. Tem os meus 3, Place Branding, que está esgotado, só vai encontrar em brechó, felizmente, em sebo. Imaginative Communities, que é a versão
em português do livro que o professor Robert Govers escreveu e que fiz 2 capítulos e a revisão, tradução técnica, e o Cidade Antifrágil, que é o último, que já trabalha essa sobreposição que eu estou falando para vocês entre placemaking e place branding. Aí vocês podem encontrar bastante coisa no próprio site da Bloom, Bloom Consult com hífen entre bloomconsulting.com, e no meu canal do YouTube tem um monte de coisa nessa parte educacional, como o Tomás falou, explicando que focinho de porco não é tomada, e é o caioesteves.com.br lá no YouTube, aliás, youtube.com.br Caio Esteves, não tem mistério. Excelente, Caio. Agora sim, trouxe um monte de conteúdo para poder se aprofundar. E, Tomás, o que você acha que vai acontecer para o futuro aí do Place Branding? Olha, eu acho que a gente percorreu aí as coisas que são importantes realmente, e é um trabalho cotidiano nosso de divulgar e de passar esses conteúdos, e de passar a importância desses conteúdos, que no fundo a gente está falando de risco de negócios, né? Riscos de negócios, riscos de legado. A gente está tocando, tangenciando novos valores que eu acredito que o nosso papel é esse diante do mercado. E se a gente conseguiu, e aí através de você, que eu agradeço muito o convite de você ter nos convidado para falar com os associados aí da DEME, eu acho que você é uma peça muito importante de proporcionar que a gente fale e que a gente leve esses conteúdos todos a essa rede de pessoas que você conecta e influencia. Então, a gente segue nessa missão aí de vamos dizer, trazer para o mercado aquilo que a gente acredita como ser humano, que acredita como profissional, da nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades e o respeito que a gente deve ter para com intervenções urbanas no planeta. Então, agora nós estamos falando do planeta, porque o planeta corre um sério risco, né, de aquecimento global, reuso de lixo, uma série de outros fatores que estão aí. Nós estamos sob ataque. E se a gente não tiver maturidade para dar respostas seguras para esse ataque, nós vamos ter um problema sério. Nós talvez não, porque os nossos filhos e os nossos netos, com certeza. A gente não vai... o nosso papel hoje é essa semente, é semear isso daí e ter um comportamento digno, coerente com isso que a gente acredita como habitante aqui do planeta. Então, eu agradeço muito, Ricardo, seu convite, agradeço o Caio, da gente estar fazendo isso juntos, é uma parceria muito forte do ponto de vista de conteúdo, é uma delícia trabalhar com o Caio e a Mariange. Então, Mariane e o Caio são uma dupla do coração aqui, tá bom? Ah, que legal. Foi um prazer te escutar e bater papo com você, Tomás Caio, prazerzão conhecê-lo. Fiquei encantado com tuas brincadeiras, né? Tuas cutucadas. E é bacana, Tomás, você comentar, porque eu, como incorporador, empreendedor, descobri uma área nova na comunicação, que eu tenho feito há alguns anos, e você tem me acompanhado há muito tempo, já desde as palestras, depois no Infomani, no curso do VMEC, agora com Paris, e aqui na Demitox, a Demijures, você é um participante já ilustrado. A gente fez várias Demitox esse ano, acho que foram 8, mais 6 ano passado. Pessoas ilustres que vieram aqui, vão continuar fazendo ano que vem. No Demijures também, te agradeço muito a Demi Paraná pela oportunidade, especialmente a diretoria que nos convidou a participar da parte da academia. E para quem está assistindo aqui, o resumo de hoje, em poucas palavras, talvez não exatas como eles falaram, né? Mas é que é o lugar, né? O pertencimento ao lugar, e o lugar é um espaço recheado de significado. Esse significado que faz a pessoa se sentir mais em casa, entre aspas, né? E o Place Branding veio para ficar, se consegue criar valor e melhorar possivelmente as vendas e diminuir o risco em estudando melhor a região, o lugar, e tentando criar uma aderência entre o lugar e as pessoas que vão
morar ou trabalhar naquele espaço. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem está assistindo aqui. Não vi nenhuma pergunta hoje, não sei se o problema do nosso chat que não deu certo, mas se quiser mandar perguntas depois para nós aqui, entra no nosso site, que é o reisre.com. Lá tem nossos contatos todos. A gente transmite as perguntas para o Caio, para o Tomás aqui. Ou você pode entrar direto nas redes sociais. Hoje em dia, da conexão direto com o Caio, com o Tomás, perguntar diretamente, que são profissionais altamente recomendados aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e voltamos em breve aí com a Demitox. Em breve, eu digo ano que vem, possivelmente aí, com mais convidados e mais temas aí. E a porta está aberta para todo mundo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Ricardo. Um abraço, tchau. Valeu, obrigado, Ana. Valeu, tchau, tchau.